Quantos filmes brasileiros você assistiu esse ano? Quantos filmes produzidos aqui em território nacional você consegue se lembrar de cabeça? Duvido você conseguir citar apenas 10 filmes brasileiros nos comentários. Claro, já aproveita para deixar like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. As pessoas têm que entender um problema óbvio que é esfregado na nossa cara, mas que ninguém parece se importar e muito menos compreender. O nosso mercado é fraco. As nossas grandes produções envolvem pegar filmes famosos de fora e transformar em uma comédia brasileira completamente esquecível. Isso pode ser indiferente para a maioria das pessoas quando olham os produtos caros nas prateleiras, mas mesmo essas pessoas consomem algum entretenimento. Além disso, um bom entretenimento gera uma boa economia. E isso pode se expandir para tudo. O problema hoje não está apenas no cinema, na música, nos jogos e etc., que são o principal foco desse vídeo. Por exemplo, futebol, o entretenimento mais forte do país, e é simplesmente triste ver a sua decadência. Eu nem acompanho mais a seleção brasileira de tão ruim que tá. Eu venho me perguntando há um tempo o que está acontecendo. Quanto mais velho fico, pior as coisas estão ficando. E não é como se não existissem boas obras, como se não existissem mentes capazes de, no mínimo, desenvolver uma boa história que cative o público aqui no Brasil. Eu até tentei fazer algumas pesquisas para compreender melhor sobre isso, mas sinceramente eu não achei nada realmente relevante. A maioria dos artigos tinha algum teor político por trás. Por exemplo, um reclamando do vencimento das cotas para o cinema nacional, que basicamente força os cinemas do país a colocarem filmes brasileiros em cartaz, mesmo que isso fosse causar grandes prejuízos financeiros e, consequentemente, aumentar o valor dos ingressos. Já outro falava que a Lei Rouanet é importante para o cinema nacional e para girar a economia, sendo que isso não faz o menor sentido, já que se para um estúdio se manter é preciso usar o nosso dinheiro através de impostos para pagar suas contas e produzir esses filmes, que na grande, excepcional maioria das vezes, são uma completa bosta. A economia não gira naturalmente, ou seja, ela vai pro buraco. E hoje em dia, convenhamos, está bem pior com esses filmes politicamente inclusivos e corretos que estão sendo feitos no mundo todo, fugindo completamente da lógica e esquecendo do que realmente importa, que é criar uma boa história. Mas apesar de hoje em dia um dos maiores problemas ser a polarização mundial que estamos vivendo, o problema é bem mais profundo e antigo. As crises financeiras que o Brasil sofre constantemente colaboram bastante para o declínio do nosso cinema e em qualquer outro setor da nossa economia. Os impostos são muito altos para bancar funcionários e grandes produções. É tudo muito caro para ter os melhores equipamentos e a melhor tecnologia. Além disso, a burocracia do Brasil é bem chata e complica bastante o desenvolvimento de uma empresa. Mas não é somente isso. O nosso mercado, infelizmente, sufoca pequenas produções, pois as maiores produtoras do país são as grandes emissoras de televisão. A visibilidade das obras sempre foram muito restritas à Globo, ao SBT e assim por diante. E quando não é o caso, somos dependentes do estrangeiro dar o espaço para boas obras que não ganham esse mesmo espaço por aqui. Por exemplo, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas e Irmão de Jorel. Turma da Mônica foi um ponto fora da curva que fugiu de tudo que falei, mas que ainda não consegue ter a mesma visibilidade internacionalmente. É muito difícil um estúdio que faz uma boa obra ganhar espaço atuando sozinho no Brasil. Tudo isso é desvalorização constante de nossa moeda em relação ao dólar, colabora para a saída do país em relação aos nossos melhores profissionais que vão para os Estados Unidos ganhar mais. Um exemplo, Rio. O filme foi feito por um brasileiro, mas nos Estados Unidos. Além disso, aqueles que não têm a oportunidade de ir para fora do país ou não conseguem, acabam muitas vezes abandonando a carreira artística pela falta de visibilidade e dinheiro. E quando não abandonam, as suas produções têm uma baixíssima frequência de publicações. Os quadrinhos brasileiros, por exemplo, levam meses para ter uma sequência de sua história.
Já os livros têm outro problema, que é a falta de educação no Brasil. Faça uma pesquisa rápida. Os países com o menor índice de educação têm uma base literária ínfima em relação à sua população. São raras as exceções. Já a música está sendo completamente sufocada pelo funk, onde as músicas são todas muito parecidas. É rebola, balança, senta, taca a mãe para ver se quica, um conteúdo completamente sexualizado. Mas que sinceramente não me surpreende. Esse é o nível da educação brasileira. É só olharmos para o carnaval, que ao invés de ser uma festa, virou uma putaria a céu aberto, na frente de crianças e passando na TV como se fosse maravilhoso ter um monte de gente pelada andando de um lado ao outro. Já os games é um trabalho que exige tudo que as outras produções exigem e mais. Conhecimento, técnica e tecnologia são apenas o básico do básico dessa indústria e são as coisas mais difíceis de se ter no Brasil, mesmo sendo fundamentais para a indústria evoluir. E outro problema que envolve a nossa nação como um todo é o preconceito que temos em relação aos produtos produzidos em nosso país. E não é difícil de imaginar os motivos que nos levaram a isso ao longo dos anos. E o principal, não tenho dúvidas, é a desconfiança do brasileiro em relação ao seu próprio entorno. O jeito malandro do brasileiro, muitas vezes romantizado por quem usa esse termo, gera muita desconfiança. Quando surge um produto muito bom em território nacional, as pessoas ficam com o pé atrás sobre a veracidade e a qualidade do que foi apresentado. É como se fosse um ouro cercado por bosta. O seu brilho vai ser ofuscado. Muitas companhias brasileiras de tecnologia só sobrevivem porque tem uma empresa estrangeira ofuscando seu nome. O que significa que ou a empresa é ofuscada por merda e afunda, ou ganha muito dinheiro trabalhando como uma empresa terceirizada para o estrangeiro. Mas claro, temos algumas exceções. Além disso, historicamente, pode pesquisar. O Brasil expulsa, degrina, reprime e ridiculariza os seus próprios heróis, as suas mentes brilhantes e seus grandes produtores. Tem até um vídeo de uma entrevista no Roda Viva com o Osiris Silva, em que ele comenta sobre o motivo de não termos um prêmio Nobel. Isso é algo que serve para todo o resto. Mas quem são os responsáveis por isso? Bem, os nossos representantes, os líderes, a elite, chame como você quiser. O que importa é que vários dos problemas que se tem até agora têm muita relação a quem administra o país hoje, a quem administrou o país no passado e a quem vai administrar o país no futuro. Além disso, quando se trata de incentivar nossa indústria de entretenimento, o governo sempre se focou muito no folclore, na cultura e política, além de empresas parceiras, só que isso é por outro motivo. Lava dinheiro. Mas a grande massa não quer saber disso, o que ofusca obras, inclusive as culturais, folclóricas e políticas, e reprime o nosso mercado. Para nós, sucesso é vender 100 mil cópias, e isso é ridículo. Porém, no entanto, todavia, mesmo com todos esses problemas que nos acompanham há muitas décadas, o que eu considero o segundo principal fator nos tempos atuais, o que não significa que mudando isso vá melhorar nossa situação se o resto não mudar, mas ainda assim faria muita diferença se fosse feito do jeito certo, que é a propaganda. A maioria das obras nem tem um anúncio para chamar atenção e quando tem é algo muito limitado a uma pequena bolha, o que torna essas obras muito mais dependentes da sorte do que se fizesse uma propaganda no nível da que o filme do Silvio fez, que é um exemplo de uma boa propaganda, mas para um conteúdo simplesmente horrível. É sério, é tão ruim que fica caricato. Inclusive, esse daqui era para ser o Silvio. Não tem nada a ver. Claro, a maioria não tem esse dinheiro e é dependente de doações. Tem outros que trabalham, mas não usam o dinheiro da maneira certa. Mas se você tem uma boa história, tudo que vai faltar é fazer uma boa propaganda. Chamar a atenção de alguma forma. Copiar o estilo dos Estados Unidos e do Japão, que é o que fazemos há muito tempo, funciona até um certo ponto, mas não somos os Estados Unidos e nem mesmo o Japão. Dois países predominantes no mercado hoje. É preciso fazer mais barulho do que eles para ganhar a atenção dos próprios brasileiros. E um jeito de fazer isso de forma independente é usando os sites de leitura que existem hoje. Quanto mais sites a obra for publicada, melhor. Quanto mais línguas a obra estiver traduzida, melhor.
É preciso chamar a atenção de fora da bolha, antes de começar a vender. Separar uma pequena quantidade de dinheiro para fazer anúncios da obra vai fazer toda a diferença, ainda mais para o pequeno produtor. E me parece uma boa ideia adaptar o mesmo estilo dos vendedores de cursos online que temos no Brasil para a nossa falida indústria. Mas eu ainda não tenho condições para comprovar isso, é apenas uma teoria. Só que, como eu disse, esse é só o segundo fator. O primeiro envolve algo que parece bem simples, mas tão distante ao mesmo tempo, que é a organização. O que temos mais próximo disso é a editora New Pop, que facilita muito a publicação de edições físicas de obras brasileiras e que traz obras estrangeiras e traduz. Mas só ela não é o bastante. Já o estúdio do Maurício de Souza é restrito à Turma da Mônica. É como se fosse a nossa Marvel de pequeno porte. E usando o atual momento do país como exemplo, em que vemos o valor do dólar variar entre 5 a 6 reais, é preciso juntar dinheiro com boas histórias. Eu vejo várias obras boas completamente isoladas em diversos cantos, mas se começarmos a concentrá-las e a expandi-las para outros nichos, como pegar um quadrinho e transformá-lo em uma série, ou um jogo, ou um filme de qualidade de preferência, ou todos esses juntos, e traduzirmos essas obras, vamos expandir os olhares para o nosso mercado se tivermos muitas obras de qualidade de fácil acesso, que sejam fáceis de serem encontradas. Além disso, um nicho vai atrair gente para o outro, é simplesmente natural. A boca e pega o dinheiro. Podemos crescer, temos mentes brilhantes para isso, e mesmo com todas as restrições, ainda há esperança. Mas falta organização.